Esse exercício nos dá 3 matrizes, matriz E1, E2 e B. Todas as 3 com 3 linhas e 3 colunas, ou seja, são matrizes de ordem 3 por 3. E diz que A é uma matriz também de ordem 3 por 3, que satisfaz a seguinte igualdade. A matriz B é igual à matriz E1 vezes a matriz E2 vezes a matriz A. E o exercício está pedindo para determinar os elementos da diagonal principal de A. Então, inicialmente, nós não sabemos qual é a matriz A. Então, vamos representá-la com entradas da seguinte forma. Primeira linha, como eu não sei quais são os termos da primeira linha, eu vou nomeá-los de A, B e C. A segunda linha, D, E e F. A terceira linha, G, H e I. Se o exercício está pedindo para determinar os elementos da diagonal principal, então o exercício está pedindo para a gente determinar A, E e I, utilizando as matrizes dadas e a igualdade. Bom, então, antes de começar a determinar A, eu vou precisar fazer algumas contas. Uma delas é o produto da matriz E1 pela matriz E2. Lembrando que o produto entre matrizes não é comutativo, então tem que respeitar a ordem. Para respeitar a ordem, então primeiro eu vou escrever a matriz E1, vou escrever aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 0 e 0, 0, 1. Essa é a matriz E1. E eu vou multiplicar a matriz E1 pela matriz E2, que eu vou colocar aqui em cima. A matriz E2, ela é 1, 0, 0, 3, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, o produto entre essas matrizes, eu vou determinar aqui. Bom, como é que é feito esse produto? Primeiro, a ordem da matriz E1 é 3 linhas por 3 colunas. Então, vou guardar essa informação aqui, 3 colunas. A ordem da matriz E2 é 3 linhas por também 3 colunas. O número de linhas da matriz E2 tem que coincidir com o número de colunas da matriz E1. Já que essa condição está sendo verificada, então eu posso de fato efetuar o produto entre matrizes. E o resultado desse produto vai ser uma matriz de ordem 3 por 3. Ou seja, o número de linhas da primeira matriz por número de colunas da segunda matriz. Então, agora eu vou determinar os termos dessa matriz. Vamos para o primeiro. Eu vou olhar para a primeira linha e primeira coluna. Vou multiplicar os respectivos termos e vou somar. Então, vai ficar 0 vezes 1, que é 0, mais 1 vezes 3, que dá 3, mais 0 vezes 0, que é 0. Então, essa soma deu 3. Vou agora para o segundo elemento da primeira linha.
Então, vou relacionar a segunda coluna com essa primeira linha. Mesmo raciocínio. Vou multiplicar os respectivos elementos e vou somar. Então, 0 vezes 0, que é 0, mais 1 vezes 1, que é 1, mais 0 vezes 0. Isso vai dar 1. Agora, eu vou para o terceiro elemento dessa linha. Então, eu vou relacionar a primeira linha e a terceira coluna. Então, 0 vezes 0, que é 0, mais 1 vezes 0, que é 0, mais 0 vezes 1, que é 0. Já obtive, então, a primeira linha desse produto. Agora, eu vou para a segunda linha. Para isso, eu vou utilizar a segunda linha da primeira matriz. E agora, a primeira coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 1 vezes 1, que é 1, mais 0 vezes 3, que dá 0, mais 0 vezes 0. Isso aqui dá 1. Agora, eu vou olhar para a segunda coluna. Isso junto com a segunda linha. 1 vezes 0, que é 0, mais 0 vezes 1, que é 0, mais 0 vezes 0. Terceiro elemento da segunda linha. 1 vezes 0, que é 0, mais 0 vezes 0, 0, mais 0 vezes 1, 0. Finalmente, última linha. Então, agora eu vou utilizar a última linha da primeira matriz. Então, vai ficar 0 vezes 1, que dá 0, mais 0 vezes 3, que dá 0, mais 1 vezes 0, que dá 0. Segundo elemento, vou relacionar com a segunda coluna. Então, vamos lá. 0 vezes 0, que é 0, mais 0 vezes 1, que é 0, mais 1 vezes 0, que é 0. Último elemento, eu vou olhar para a terceira linha e terceira coluna. 0 vezes 0, que é 0, mais 0 vezes 0, que é 0, mais 1 vezes 1, que dá 1. Então, essa matriz que nós obtemos é a matriz E1 vezes a matriz E2. É a primeira etapa do nosso exercício. Agora, eu vou pegar essa matriz E1 vezes E2 e vou multiplicar pela matriz A, que eu chamei dessa forma. Então, eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó. Vou reescrever a matriz A. A matriz A, ela é A, B, C, D, E, F, G, H, I. E aqui eu vou encontrar o produto da matriz E1 vezes E2 pela matriz A. Eu já estou respeitando a ordem. Então, vai ficar, vamos lá, vou relacionar a primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 3 vezes A, 3A, mais 1 vezes D, que é D, mais D, mais 0 vezes G, que não entra. Esse é o primeiro termo. Segundo termo da primeira linha vai ficar 3 vezes B, 3B, mais 1 vezes E, que é o E, mais 0 vezes H, que não precisa. Vamos para o terceiro termo. Vou olhar para a terceira coluna. 3 vezes C, 3C, mais 1 vezes F, que é F, mais 0 vezes I, que não precisa. Então, essa aqui é a primeira linha da minha matriz E1 multiplicada por E2 multiplicada pela matriz A. Vamos para a segunda linha.
Então, eu vou usar a segunda linha da matriz E1, E2, começando a utilizar a primeira coluna da matriz A. Então, vai ficar 1 vezes A, que é A, mais 0 vezes D, que é 0, mais 0 vezes G, que é 0. Então, vai ficar A. Segundo elemento da segunda linha, 1 vezes B, que é B, mais 0 vezes Z, que é 0, mais 0 vezes H, que é 0. Último elemento da segunda linha, 1 vezes C, que é C, mais 0 vezes F, que é 0, mais 0 vezes I, que é 0. Agora, finalmente, eu vou para a última linha. Então, vamos lá. 0 vezes A, que é 0, mais 0 vezes D, que é 0, mais 1 vezes G, que é G. Segundo elemento da terceira linha. 0 vezes B, que é 0, mais 0 vezes Z, que é 0, mais 1 vezes H, que é H. E o último elemento da terceira linha. 0 vezes C, que é 0, mais 0 vezes F, que é 0, mais 1 vezes I. Então, finalmente, nós temos aqui a matriz E1 vezes E2 vezes A. Agora, nós vamos utilizar esse resultado e a informação de que B é igual a essa matriz, para determinar os valores de A, E e I. Agora que nós temos o produto de E1, E2, A, que é essa matriz, nós vamos igualar esse produto à matriz B, que é o que o exercício está dizendo. Então, essa matriz é igual a matriz menos 1, 0, 2, 2, 1, 1 e 5, 0, 1, que é a matriz B dada. Bom, quando eu tenho uma igualdade entre matrizes, essa igualdade só é possível se, primeiro, o número de linhas entre as matrizes coincide. Segundo, o número de colunas também. E os respectivos termos são iguais. Então, se o exercício está dizendo que B, que é essa matriz, é igual à matriz E1 vezes E2 vezes a matriz A, então o primeiro elemento da primeira linha tem que ser igual ao primeiro elemento da primeira linha. Então, eu vou ter 3A mais D tem que ser igual a menos 1. Eu também tenho que ter 3B mais E tem que ser igual a 0. 3B mais E tem que ser igual a 0. 3C mais F tem que ser igual a 2. 3C mais F é igual a 2. A tem que ser igual a 2. A tem que ser igual a 2. B tem que ser igual a 1. B tem que ser igual a 1. C tem que ser igual a 1. C igual a 1. G igual a 5. H igual a 0. E I igual a 1. O exercício está pedindo A, E e I. Bom, A já está dado. Saiu direto. A igual a 2.
Bom, onde aparece E? E aparece na segunda equação. Só que a segunda equação eu preciso da informação sobre B. E eu tenho aqui que B vale 1. Então, aqui eu tenho que 3 vezes 1, que é 3, mais E, tem que ser igual a 0. Consequentemente, E tem que ser igual a menos 3. Então, já temos A e E. Falta encontrar I. I já saiu direto. I é igual a 1. Então, esses são os elementos da diagonal principal de A. Ou seja, 2, menos 3 e 1.